Seja muito bem-vindo no meu canal Pode Talento, o canal que reconhece o seu talento. E como esse canal gosta muito de reconhecer o talento, principalmente de nós mulheres, hoje a minha convidada especial aqui, que foi uma indicação que eu me apaixonei, tenho que agradecer aqui a Camis, que indicou essa brilhante profissional, Larissa Galvão, ela que é psicóloga, e ela vai falar com você. Você que tem esse desejo, tem o talento aqui do digital, mas não sabe por onde começar e como se manter. Porque existem as curvaturas aí, né? Altos e baixos do nosso digital. Só que entre essa conversa, ela vai contar também quem é ela, de onde ela saiu, qual que é a história dela e o verdadeiro talento dela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Quando a Camis me apresentou você, ela falou assim, Déia, você vai adorar ela é igual a gente. Eu falei, então já manda ela vir hoje. E hoje que eu tô aqui, no meu último dia que eu estou gravando aqui nesse estúdio, eu falei assim, eu preciso recebê-la então. Muito obrigada, seja bem-vinda. Nos bastidores eu te contei um pouquinho do Pode Talento, né? Que é um canal para que a gente consiga chegar a mais pessoas contando qual que é o seu verdadeiro talento, o seu verdadeiro potencial nessa terra e aquilo que te faz bem, te faz feliz e que você vai deixar um legado. Então é para contar histórias como a sua, como a minha, como a da nossa amiga Camis. Então seja bem-vinda e o palco é todo seu. Obrigada, gente. Muito feliz. A Camis é uma pessoa maravilhosa, né, gente? A Camis, pra quem não conhece, segue lá, é Camis. Depois a gente deixa o arroba dela aqui. CamisCX. CamisCX. E ela fala sobre a experiência do cliente e ela é próprio produto, né? Então ela tá ali falando sobre pessoas, comunicando e trazendo essa jornada, né? E me identifiquei muito com ela, porque dentro da minha jornada falo muito sobre a experiência do cliente. E me apresentando aqui, né, eu sou psicóloga, especialista em mídias sociais, me encontrei muito dentro desse cenário, mas não foi sempre assim, né, a nossa jornada ela é de altos e baixos, sempre é, mas pensando sobre talento, eu sabia que eu nunca soube o que eu queria da minha vida. Eu quero ser uma psicóloga, eu quero ser uma pessoa que muda vidas ou que mentora pessoas. Eu quero ser uma pessoa, eu não quero isso, né, então como eu não sabia o que eu queria, né? A gente dificilmente vai saber o que quer, mas eu sabia o que eu não queria. Então a minha indignação mesmo começou, eu tinha 21 anos, trabalhava 3 horas de casa, né? Então, nisso que eu trabalhava 3 horas de casa, eu falei, não, isso não é normal, cara, não é possível, isso não precisa ser assim, né? E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, não quero trabalhar assim. Minha filha, você é pobre. Pobre tem que trabalhar, minha filha. Eu falei assim, tá, mas eu não quero assim. Ela, vai fazer o quê? Começou uma coisa, né? A gente até brinca hoje. Ela teve muita coragem de me enfrentar desse tipo, né? E eu tinha um bom trabalho. Eu trabalhava numa emissora grande e tal, na época com eventos e tal. E aí ela falou assim, Larissa, mas tem que trabalhar, você veio pobre, não é assim, não tem querer. Pobre não tem escolha. Pobre não tem escolha. E isso me deixou muito estressada. E grande parte da minha narrativa hoje eu falo que os sentimentos, eles não são por acaso. Né? O sentimento, ele tá ali para te mostrar alguma coisa. Então o ódio, a raiva, por exemplo, né? Como psicólogo eu observo muito o poder das emoções, ela tá te dizendo alguma coisa. Então você veio pobre e você tem que estar assim, isso me deixava uma raiva assim sem precedente. Só a palavra pobre né? já é horrível. Já é uma palavra, ela já é pobre, né? Já é pobre só na palavra. Só na palavra. E isso me matava, assim, né? Porque você veio pobre é um limitador. E isso, todas essas discrepâncias sociais que a gente sabe que existem, né? Não dá pra negar no Brasil. Mas eu via que, poxa, não precisava ser assim, né? Eu também não tinha uma ilusão de que eu ia ser milionária, rica, mas, a condição de pobre de onde eu estava poderia mudar, poderia fazer diferente. Então, foi nessa luta, não necessariamente querendo ser rica, mas querendo estar num lugar melhor, viajar, que eu sempre gostei muito de viajar, me fez sair desse lugar, sabe? Então, conquistei muitas coisas hoje eu tenho a minha própria empresa, dou treinamentos, consultorias, sou head de comunicação de uma empresa internacional que me deixa com muita tesão de viver, sabe? De processos, enfim. Então, de um modo geral, o talento não foi algo que eu descobri, né? Não foi algo que veio comigo, foi algo que eu descobri, né? Ele que te encontrou. Jornada. Eu não sei se me encontrou, mas acho que eu fui lapidando ele, sem saber, sabe? Porque a gente não sabe. Acho que ninguém nasce assim, o meu talento é esse. Aconteceu com você assim? Então, a minha história já é um pouco diferente. Por isso que existe o Pode Talento. O Pode Talento, ele fala muito sobre mim.
Porque eu, aos 5 anos de idade, eu já queria ser uma jornalista. Então, eu sempre me vi. Eu assisti, até contei hoje nos meus stories, que eu assistia Silvia Popovic, imagine. Assistia Luciano Huck, todas as comunicadoras. Eu assistia o João Dória, eu amava o programa que o João Dória fazia. Se eu não me engano, era na Band. E ele recebia empresários. Eu gostava demais da história dos empresários, como iniciou as empresas. Então, eu sempre me vi naquilo. E tanto quanto você, sua mãe falava que você é pobre, a minha mãe falava que esse mundo, que isso tudo era sonho de criança. Só que ela não tem culpa disso porque realmente era um mundo muito irreal, muito longe. Ainda é um mundo longe, né? As telinhas de TV ainda está distante, não como antes. Então, eu sempre quis, mas eu nunca soube por onde nem como. Quando eu cursei... Não, eu não fiz vestibular, né? Filha de pobre. Eu já queria Casper Líbero. Eu não tinha nenhum preparo. E quando eu prestei Casper Líbero, eu não passei. O que é? Casper Líbero é a maior faculdade, né? Na época de jornalismo. Então, a faculdade de comunicação. Quem queria ser uma boa comunicadora tinha que estar na Casper Líbero. Então, a Casper Líbero, eu não passei. É lógico, eu não tive preparo para passar numa Casper Líbero. Então, diferente de muitas pessoas que o talento foi encontrando com ela, que ela foi se encontrando com o seu talento, ela foi se lapidando, eu, Andréia, já sabia o que eu queria ser. Eu só não tive oportunidades, que é diferente. Mas sempre tive sonhos, desejos, e eu era dada como uma sonhadora. Que faz parte até de uma palestra hoje, que é a menina que só tem uma chance para atender o seu chamado. Então, o Pod Talento, ele traz uma verdade que a criança tem, a minha verdade. Que quando eu era criança eu sonhava, mas não era aquele sonho para você descartar, aquela coisa boba. Era algo que eu queria fazer. Né? E talvez você, outras pessoas já sentaram aqui e falaram que não, quando criança não tinha, não sabia o que queria. E foi descobrindo ao tempo. Mas é aquela coisa, a gente não fala que artista já nasce pronto? Então eu acredito muito nisso. Eu já nasci pronta e eu só precisava de técnicas e de oportunidades. Então, a nossa vida, ela é igual, mas ela se desencontra no propósito que eu já sabia que eu queria fazer. E só depois da pandemia, depois do divórcio, que aconteceu mesmo, que eu falei assim, não, eu vou fazer. Porque, assim, eu vivi até aqui por ser pobre, porque mãe manda trabalhar, aí ex-marido, né, na época casada, manda trabalhar, porque tem que sustentar os filhos, ex-sogra cobra, né, muito aquela coisa, né, ai, casou com meu filho, tem que trabalhar, não pode viver nas coisas do meu filho, aquelas coisas de famílias, que é tudo natural, tudo normal, sem criticar ninguém, mas que ninguém chega pra você e fala assim, vem cá, você tá aqui, você chegou aqui na nossa família, você casou, o que você quer fazer? Eu vou te ajudar. Não, você tem que entrar no mundo deles. Então, pra você entrar na caixinha das pessoas, você faz o quê? Guarda os seus sonhos. Então, aos 38 anos, eu soltei essa caixinha, saí dessa caixinha, falei, eu vou. E aí, o YouTube, tudo é portas abertas, né? Então, respondendo a sua pergunta, que a gente mudou de lugar. E fala pra mim uma coisa aqui, você, né, eu tava lendo sobre você, e aí você fala que hoje você se apresenta, não fala, né? Você se apresenta hoje como psicóloga das redes sociais. Vamos falar das redes sociais, porque infelizmente a gente nasceu pobre, a gente tem uma história triste não. Eu adorei a minha infância, eu respeito hoje, tá? A Andréia de hoje respeita e honra muito os pais que teve, tudo que passou, as necessidades, porque se não fosse todas elas, eu não teria coragem de fazer as coisas que eu estou fazendo, que eu já fiz e que eu estou planejando a fazer, se não fossem essas necessidades. E hoje eu me ver num mundo que tudo é tão fácil de se vender, tão fácil de se corromper, e eu não me corrompi, eu não me prostituí, eu não me entreguei pras drogas, eu não me entreguei pro erro, e eu estou aqui, sabe, honrando os meus pais, honrando a vida que eles me deram. Então eu agradeço a cada surra, a cada não, a cada você é pobre, isso é sonho de criança, mas vamos falar de coisas boas e tentar ao máximo orientar as pessoas que vão assistir esse nosso pod, que o mundo vem aí, o digital tá aí, tudo muito gostoso, né? A gente tem filtro, às vezes não precisa nem usar maquiagem. Mas temos que ponderar algumas coisas. Muitas coisas, sem sombra de dúvida. O digital, ele tem duas vertentes, assim, muito gritantes, né? Que é um baita canal, assim, para você fazer acontecer, apresentar o seu produto, seu serviço, suas ideias, seu propósito, que é incrível, né? E existe um canal que já está muito convertido para um lado doente, que é você precisa fazer isso acima de tudo.
né? Então, sem seus valores, aquilo que vende, aquilo que o algoritmo entrega. Então, boa parte das pessoas que já estão no digital estão com ranço desse primeiro cenário, né? Estamos, né? E isso acontece e vai acontecer cada vez mais, porque vai ter gente fazendo, como tudo no Brasil, um amadorismo, né? Um amadorismo por ego. A gente compra, o brasileiro, eu digo brasileiro, a cultura brasileira, compra por status, né? Então a gente tá falando de se apresentar marcas antes de ser apresentado. Já viu aquele profissional que quer trabalhar luxo, aí ele vem no Porsche, vem com broche, cheio de broche, né, de roupas e tal, só que isso vem antes dele. E hoje isso já caiu em descrédito para muitos profissionais, né, para muitos prestadores profissionais, porque a marca veio antes dele. Inclusive, isso não é um problema se você é um bom profissional, mas inclusive isso é ensinado. Pior do que a pessoa vir, isso é ensinado. A questão do luxo. E é ensinado aquelas gravações, além de ser ensinado. Exato. Ótimo posicionamento. E isso é muito complicado, porque as pessoas, elas mesmas vivem num cenário que ela não sustenta, ou tipo, não funciona, não conecta, né? Porque por mais que ela goste disso, que boa parte gosta, mesmo senão ela não faria, ela sabe que o trabalho dela é maior do que aquilo. Sabe? Ela tem consciência, mas como as pessoas que ela segue e que ensinou ela a fazer dessa forma, fazem, então ela eu vou fazer assim porque esse é o caminho do sucesso. Isso dói, e no médio prazo dói, porque as pessoas que estão muito grandes no digital, elas não têm tempo para pensar, né? E isso acontece, e esse é para mim, é o grande ponto que vai trazer muita dor no longo prazo. Né? Porque a gente vai ter daqui a 2030, né? A OMS já disse que a gente vai ter a depressão como a doença que mais mata. E as redes sociais são muito consequência disso. Eu acho que a culpa da depressão é 98% a rede social. Aí eu vou abrir o coração aqui, né? Vou até deixar aqui as perguntas. Eu ministro treinamento, palestra, a gente estava falando ali nos bastidores. Já falei isso até em outro programa com o Pablo Feitosa, um grande amigo e empresário de uma cultura maravilhosa. O que nós sofremos? Eu tenho 2.800 seguidores apenas, mas são 2.800 seguidores organicamente, colegas de trabalho, profissão, enfim. E algumas pessoas que vieram ali pela própria internet. Eu fui vender, eu sou empresa, né? Eu fui vender o meu treinamento para uma clínica de estética. E a atendente da clínica, ela era onde eu fazia, né? E ela gostava de mim, como cliente dela, tudo. Aí cometeram um erro lá, e eu falei, poxa, vocês precisam de um treinamento, tudo bem educada. Ela, nossa, é verdade, você me deu uma boa ideia. Você sabe quem me indicar? Eu falei, você tá falando com a pessoa. É aquela coisa de oportunidade. Eu falei, eu ministro treinamento, mas sem me impor, sabe? Com muita educação, assim, muita gentileza. Eu falei, se fizer sentido, depois você me liga, tá? Ela falou, eu vou falar com a dona, né? E aí, deu 2 dias lá, a dona me ligou. Ela falou, eu tava te pesquisando, eu olhei, você não tem muitos seguidores. Nossa Senhora. Como aquilo doeu. Foi uma facada. Menina, pensa nas lágrimas, assim, porque, gente, eu preciso trabalhar, aquela coisa toda, né? Eu falei assim, poxa, aí subiu aquela anteninha, assim, né, a pobre que se defende, né, por isso que é bom ter nascido pobre, porque a gente aprende a se defender, peguei a pedra, né. A gente comunica, a gente sabe contornar as objeções do mercado. Aí eu peguei a pedra, né, eu falei assim, realmente, você entrou em aonde? Qual rede social? No Instagram. Eu falei, no LinkedIn não, né, você não viu, eu tenho 3 formações acadêmicas, eu trabalho há mais de 20 anos na área de telecomunicações, eu fui a primeira gerente em São Paulo, no DDD11, aqui de uma grande operadora de telecomunicações, eu fui um sucesso, tem ali minhas premiações, na TIM, você pode ver ali que tem grandes líderes dando referência sobre o meu trabalho de atendimento ao cliente, de líder de pessoas, eu cuidei do varejo, e aí contei toda a minha trajetória. Nossa, mas você é tudo isso? Eu falei, então, é porque ali na rede social, além de não ter como falar, eu sou dos anos 80, a gente não tinha essa exposição, porque um executivo do passado, ele era menos, ele não era mais. Ele jamais se expunha de tal forma como hoje, né? Uhum. Então, hoje a gente está sendo obrigado a se expor. E eu tive que vencer algumas barreiras que algumas pessoas têm um hábito feio
Aí a minha fala, tá? De falar assim, você tá travada, você tem vergonha, você tem não merecimento. Não é isso. Eu fui criada pra ser menos, porque eu era uma executiva. Então eu tinha que apresentar ali o ciclo de gestão, o resultado da empresa, eu tinha que ser exemplo diante daqueles liderados. Então não tinha exposição. Meu liderado nunca me viu sem maquiagem, nunca me viu de pijama, como a rede social traz, né? Então eu sofri muito pra aceitar o digital. E as pessoas ficavam assim me criticando. Nossa, eu sempre te achei capaz. Ainda bem que você se destravou. Eu falei, não, eu estou me adaptando ao novo mundo. Porque lá dentro da sala de reunião, lá na empresa, eu era uma pessoa mais solta, mas era ali dentro, né? Vamos falar sobre isso? As pessoas estão doentes. Eu já chorei muito, muito, não foi pouco, muito, por ter essa comparação na rede social. E isso é sua especialidade. Sim, foi até nesse cenário que eu criei a mentoria, né? Porque as pessoas me vinham pra mim nessa dúvida, nesse... Poxa, eu sei que eu tenho que estar mais procrastino, mas não faz sentido pra mim, não gosto de me expor, não quero expor a minha família, né? E tá tudo bem, né? Porque existe o que a gente tem que trabalhar hoje, porque, né, existem vários cenários do público digital, é que antigamente, antes da pandemia, a gente vivia numa era de mudanças, né? Então tudo mudava, era um novo iPhone, era uma nova plataforma. Agora a gente está vivendo uma mudança de era. E quando a gente fala de uma mudança de era, a gente fala também de uma mudança de consumo, né? Então as pessoas estão consumindo, infelizmente ou felizmente, porque hoje também existe uma possibilidade de da gente que veio pobre, né? Fazer diferente, né? Fazer ali aos poucos, com consciência, com constância, um posicionamento, né? E aí ela pode mostrar para as pessoas que, porque são grandes, ela não necessariamente ela é boa só porque é grande, né? Porque hoje existe um mercado aí dos micro-influenciadores que, inclusive, pagam melhor do que os grandes influenciadores. Sim, verdade. Né? Então, se a gente olha para o mercado no sentido de esse é um canal da minha liberdade, da minha autonomia, né? Da minha autonomia de não precisar de uma empresa, da minha autonomia de conseguir pagar as minhas contas, poder viajar, minha autonomia, né? Só que para olhar para esse lado, você tem que quebrar esse lado que foi vendido no início. Porque antigamente, esse mercado aqui, ele veio antes da pandemia. Ou na pandemia, que foi o mercado de você, agora que a gente entrou na pandemia, você tem que sair melhor dela. Né? Eu fui até essa pessoa, gente, peço desculpas por isso. Você surfou essa onda? Surfei essa onda de querer ser melhor na pandemia, mas, né? Enfim, eu até brinco hoje, gente, eu era o que eu podia ser e eu fui aquilo. Então, quando hoje eu falo isso, né? Eu entendi, mas na minha cabeça eu também estava olhando para esses caras, para essa referência. Só que aí teve um momento que eu falei assim, não é assim. Peraí. E aí aqui começou a nascer uma angústia. Porque se não era assim, como é que era? Então a gente tem que buscar a nossa forma de fazer. Por que você está online? Eu estou online para posicionar meu produto. E isso precisa ser uma constante. Diferente do que a gente pensa, o digital ele não pode ser algo cego. Porque a gente está falando em expor as nossas emoções, expor nossos sentimentos. E eu costumo dizer muito que para sentimento... Expor nossos sonhos. Né? Exato. E para sentimento e meio ambiente não existe fora. Isso vai voltar de alguma forma. Né? Meio ambiente a gente acha que está jogando no lixo. Né? A gente vê as catástrofes acontecendo. Para sentimento é a mesma coisa. Se a gente posta alguma coisa que a gente não gostou, você sabe que, não era pra ter falado isso? Mas aí o que você vê? Mas fulano de tal falou, concordo. De repente a forma que você falou não foi legal. Não foi a sua forma. E não era o seu assunto. Exato, você não tinha autoridade nenhuma pra falar sobre isso. Aí eu vou tocar no assunto que hoje tá tão falado que assim, eu falei assim, meu Deus, que vontade de falar, né? Daquela atriz que tá brigando com a mãe por causa de valores financeiros. Gente, é tanta gente falando dessa moça, é tanta gente que fala assim, gente, que autoridade essas pessoas têm? Né? Eu falei assim, que nível? O que é isso? Aí eu falei assim, por que essa moça não vai lá e não dá um fim nisso? E pra que ela permitiu tudo isso? Né? Nem ela, nem a mãe. Eu falei, não vou falar e acabou. Eu tinha saído de cena. É muita gente que você fala assim, meu, esse povo realmente é aquela conversa de mãe. Você não tem roupa pra lavar. Aí eu lembro da minha mãe. Você é pobre. Dá vontade de falar pra essas pessoas que hoje entram pra falar qualquer coisa. Filha, veja quem você é, por favor. Vamos voltar pra sua caixinha? Não, mas isso é a mudança de consumo,
né, a mudança de era. Hoje, quando eu falo sobre influência, a influência não necessariamente a gente se tornar um influenciador, mas se tornar uma autoridade a partir do momento que a gente fala sobre aquilo que a gente tem autoridade. Então, por exemplo, hoje a gente está falando do mercado de influência de gerar 78 bilhões em reais anualmente. É muito dinheiro. Quase 50% da nossa decisão de compra passa por um influenciador. Então, o digital deixou de ser uma forma. Ele é a maneira de fazer. Sim. Tudo passa por ele. Então, eu falo isso, né? Tipo, não dá pra trazer o digital, mas você pode começar agora e criar a sua maneira de fazer, a sua comunicação, definindo o que te faz confortável falar, né? Então, sobre conforto do falar, eu vou falar hoje sobre saúde mental online, porque além de viver isso, né? Além da psicologia, do meu conhecimento, eu vivo. Eu mentoro, eu entendo o desafio das pessoas. E você passou por esse trajeto. 100%. Me deixou muito angustiada isso. E olha um ponto, né? Eu fui muito angustiada com o digital, porque depois da pandemia, eu senti uma necessidade muito grande de fazer algo que fosse realmente relevante. E na época da pandemia, eu trabalhava com produtos de beleza. Beleza e nutricosméticos, né? Era legal, mas aquilo, não, o produto que eu trabalhava não era para todo mundo. Eu precisava segregar muito com quem eu estava falando. Era algo que não sustentava para mim mais. Mas eu precisava daquilo para pagar as contas. Então, para mim, foi muito desafiador olhar para isso e falar, não quero mais. Então, e eu vou fazer o que com isso? Então, abandonar o que eu não queria, foi, acho que, a primeira vez que doeu muito, 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 muito. Porque eu fiquei 4 anos trabalhando com isso. Eu criei toda a minha narrativa de vida com base nisso. E as pessoas chegam e falam, você precisa mudar. Né? No digital é isso. Você precisa passar pelo desconforto da mudança. Uma obrigação, né, Uma menina? obrigação. Um parto forte, Exato. não é nem... Né? Você fala assim, mas eu nem sabia que eu tava gestante, eu tô tendo que parir o quê? Pois é. E a mudança, ela é necessária. Mas em como você implica essa mudança, que é muito agressiva hoje na internet, faz com que as pessoas se sintam, poxa, mas eu sou um merda. Né? Eu não consigo mudar. Cara, você tá falando de uma vida, você tá falando de uma transição de carreira, você tá falando de um divórcio, né? Quantas pessoas, eu vejo muito isso. Quantas pessoas sofrem relacionamentos e, pô, e viu uma palavra, viu uma pessoa que, cara, eu preciso sair dessa relação, pô, que bom, né? Mas o digital não tem que ser uma decisão da sua vida. Ele pode passar por ela, mas não pode ser a pessoa. Eu passei um momento que eu tenho uma comunicação que as pessoas se encantam. E eu acho isso o máximo, porque a gente não tem aquele espelho para nós, né? Então, a vida toda, professores, já contei em outros programas, falavam assim, menina, você tem que ir para a área de comunicação, você fala super bem, enfim. E as pessoas têm essa paixão. Eu sou muito grata, é um talento que Deus me deu, é um dom que Ele me deu que eu não estava usando da forma correta. Mas, ao mesmo tempo, esse talento, ele me trouxe muitas pessoas querendo fazer um parto forceps em mim. Não, você fala muito bem, você tem que ir pra internet. Aí eu você tem que estar. E aí eles pegaram a minha vida e eu com aquela coisa, né, separada, e eu tinha ficado sem nada, e eu assinei um divórcio errado. O meu ex-marido tinha falado que ia me ajudar por um tempo e não ajudou em nada, depois sumiu, e aí eu tive que correr atrás de pensão, aquela briga toda que você não conta pra ninguém, porque você confiou numa pessoa de 22 anos contigo. Você vai, sabe? E aí depois entra a família achando que... Porque a família fica mais do lado do homem, né, do menino, enfim. Várias situações. E do outro lado você fala assim, eu preciso vencer na vida, né? Porque você sabe da sua verdade. Aí você fala assim, olha como é importante você estar bem psicologicamente. Você sabe da sua verdade, você tá passando por aquele tumulto de vida. Aí vem uma pessoa, você pensa que é um mandado de Deus, né? Aí vem esse estrategista, que eu fui muito bombardeada por estrategistas, não foram poucos. Não, vamos te levar pro digital, vamos te transformar nisso, naquilo, blá, blá, blá. O que você faz? Se você não tá bem, que você ainda não tem aquele autoconhecimento, você ainda nem digeriu o que aconteceu contigo. E aí você tem esse talento. Só que, é um talento que você nem valoriza, você nem tá utilizando ali. A Bíblia diz que que Deus vai enterrar o talento, né? Você enterrou o talento, eu nem bum pro meu talento. Eu queria pagar minha conta, colocar comida no prato pro meu filho, sabe? Eu tava pagar meu apartamento, que tava devendo 3 meses, e o outro tinha sumido, tava na justiça, enfim. Eu não queria saber de talento. E aí vem aquelas pessoas, aí o que você faz? Você acha que é um sinal de Deus, né? Porque tem aquela história do bombeiro, né? Mandei fulano, mandei cicrano, e você não foi.
Aí você tá tão mal psicologicamente e as pessoas, não, porque você te obrigando, né? Não, porque olha pra você, olha que mulher linda você é, te bombardeando acham que estão te colocando lá em cima, né? E você fala super bem, por que você não abre a câmera e fala? Fala pras pessoas que você sofreu no seu casamento e você venceu, sendo que não tinha vencido nada. E liderei muitas pessoas, tive alguns cursos. Aí criei um curso, foi muito bacana, ele existe hoje, Help na minha carreira, para ajudar aos jovens a adentrar o mercado de trabalho. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu fui obrigada a ir para a internet e falar coisas que eu não queria falar, fazer coisas que eu não queria fazer, porque eu tinha fechado um contrato com um estrategista e eu era obrigada a fazer aquilo. Aí fazia aquela copy, ai, que eu sofri, eu fiz isso. Aquilo me fez tão mal quanto, não o divórcio, que o divórcio fui eu que quis, quanto a situação da imaturidade do pai das crianças, de não honrar a mãe do filho deles não dele, e me fez tão mal. Eu não sabia se eu tava chorando pela situação ruim que o pai fez, né, o pai das crianças, pelo sumiço que ele fez, enfim. Ou por ter feito a merda de ter aceitado ali aquela boia que me jogaram ali. Nossa, é bizarro isso. E você deve ter sofrido isso, porque isso não vem só com a dor, ele vem com a vergonha. Nossa. E com a reclusão da internet. Né? Você se reclama, porque você fica ali esperando uma pessoa te criticar em qualquer visualização que ela te faça. Né? Isso aconteceu comigo, eu tomei um golpe, dei muito mole, assim, de confiar, não tinha muita... Mas enfim. É porque a gente queria o auge, não é? Exato. É pobre. Quem mandou a mãe falar que a gente é pobre? Você fala assim, agora eu vou ficar rica. Agora não chega a minha vez. E aí eu tomei um golpe de passagem aérea. Só que não fui sozinha. Eu peguei o dinheiro de algumas pessoas para poder comprar uma passagem da empresa que eu trabalhava, a empresa que eu não queria mais trabalhar. E aí o cara que comprou a nossa passagem sumiu com as passagens. Eu tomei um golpe de uns 20 mil, assim. E aí, na época, começou as pessoas a me cobrar. Dessas pessoas era famosa, assim, tipo, tinha participado de reality e tal, dizendo que ia me botar na justiça. E eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tinha esse dinheiro, foi... Não sei se foi antes da pandemia, acho que foi antes da pandemia, assim, um pouco antes que... Depois desse processo veio a pandemia, eu entrei em depressão profunda. Só que aí, como eu sempre fui muito de venda e tal, eu comecei, aí que eu fiz, um amigo meu, cara, coloca na internet, você tem um monte de seguidores, que não sei o que, não sei o que lá. Eu, não, pô, Lari, ó, se X pessoas te derem R$5, você resolve isso, que não sei o que. E eu falei, não, aquilo ficou, aí ele ficou coisa, ele mesmo não deu nada. Ele mesmo não te dava nada, né? E aí eu abri uma vaquinha na internet. Ah, tá. E abri uma vaquinha, e aí, só que expor tudo aquilo me trouxe tanto hate, tanta gente falando mal e tal, que aí eu sustentei por um tempo, levantei 10% do valor, assim, do problema que tinha, paguei advogado e tal. Falar que paguei essa dívida, isso foi em 2019, eu acho. Paguei essa dívida até ano passado, porque eu tive que pagar parcelado. Só que nesse meio tempo, eu ouvi muito dos meus amigos que, tipo, ela deve ter feito alguma besteira, só pode. Porque a forma com que eu falei, tentei levar isso pra internet, é que eu não queria trazer um olhar de vítima, mas eu queria ajuda, né? Então, me doeu muito das minhas pessoas que, tecnicamente, eram minhas amigas, e ninguém me ajudou em nada, assim, nada. E aí, depois disso, eu falei, cara, tá tudo muito errado. E chegou a me dar a coisa. E eu falei, tá tudo muito errado. E aí eu fui vivendo sozinha, fui entrando no processo de sozinha, e tava eu e meu pai na época. E eu entrei numa depressão muito profunda, pensei em tirar minha vida, e só consumindo coisas da internet. Minto, o que me fazia sair desse cenário foi ver pessoas... que me mostrava, na verdade foi um cara que hoje eu acho ele eu não gosto dele, mas ele falava muito sobre amadurecimento e aceitar a vida como ela é. Tá. E aí, eu falava... Foi o que você precisava naquele momento. Cara, foi muito importante. Ele não era aquele bombeiro lá que mandou. Não. E e aí eu assisti o conteúdo dele e ele mostrava amadurecimento, pessoas de relacionamento, Deus... Ele era católico e eu sou cristã, mas eu aprendi que Deus ele não devia ser um sinal de sucesso,
mas é um sinal de suporte. Sim. E aí mudou toda a minha dinâmica de olhar pra Deus e falar assim, Deus... E placas não são nada. Eu te entendo, eu aceito as coisas como elas são, então seja meu suporte pra onde eu tenho que ir e me traz esse cenário. Uau. Então, foi muito incrível, assim. Então, quando eu comecei a sair nesse processo, na verdade, eu tive, pra dizer que eu não tive pessoas, eu tive um amigo. Um amigo, acho que ele nem sabe o poder que ele fez na minha vida, que ele tava no processo de emagrecimento, e ele falava assim, vá pra academia. E ele mandava vídeo motivacional todo dia pra eu ir pra academia. E eu sofro desde muito tempo com obesidade, esse ano eu emagreci 20 quilos. Uau. Mas nessa época, eu tava comendo muito, porque eu tinha problema com compulsão alimentar, mas o que me salvou foi essa pessoa pedindo pra eu ir pra academia. Todo dia? Todo dia. E hoje a resposta que eu tenho tenho amigos que te deem soluções práticas pra viver. Sabe? Palpáveis. Porque é muito fácil você ser um amigo e falar assim, ai, mas você tem que fazer isso. Ou um amigo que fala assim, ai, mas que te ajuda a justificar a merda que você tá. Nossa! Você tem essa pessoa como amiga? Eu não tenho. Então, hoje não tenho. Hoje eu falo assim, não, ela não é minha amiga, desculpa. Eu me afasto. Entendeu? Hoje eu me afasto. Mas porque é mais fácil, eu vejo que pra gente que é empreendedor, que foca na solução, que vende, é mais fácil a gente falar assim, cara, isso... Não, cara, por mais que essa consciência de que a gente pode fazer, que a gente não depende do governo, que apesar de, né, a gente vive no mundo político, mas apesar disso, a gente não vai submeter, porque eu não vou me submeter a isso, eu vou passar todas o que a condição social diz pra mim, eu vou transcender isso. Então, as pessoas, de modo geral, justificam a própria vida através disso. Sim. Eu não. Então, pra mim foi muito, muito difícil, porque ou eu precisava olhar para as pessoas que estavam pelo menos caminhando para a realização delas, porque esse é um primeiro olhar que a gente tem que ter para as pessoas que a gente ouve. Essa pessoa está caminhando à autorrealização? Sabe? Porque existem muitas pessoas que estão caminhando porque a vida quer dela. Isso. A oportunidade que surgiu, tá tudo bem. Só não tá tudo bem para mim. Ela só não pode ser seu exemplo, né? Para você seguir. Exato. E não é o tipo de pessoa que eu vou ouvir. Sabe? Porque as pessoas que estão do meu lado são pessoas que podem ter caminhos totalmente diferentes dos meus. Mas essa pessoa está caminhando para autorrealização. Ela está indo para onde ela quer ir. Então, a pessoa que ela está indo para onde ela quer ir, que ela não submete as condições, né? E ela soluciona os problemas do caminho, né? Ela não aceita os problemas como eles são. Ou ela muda, porque esse projeto já não faz mais sentido para mim, né? Então, ela muda e tá tudo bem mudar. Mas aí ela está caminhando para o que ela quer. Boa parte das pessoas, e né, a gente convive com isso, aceita o que a vida quer, que a vida manda, né? O destino é assim porque a vida é assim. Então isso pra mim nunca foi palpável, nunca foi uma realidade, né? Eu lembro da minha mãe falar, minha mãe é uma mulher muito corajosa. Tive problema com a minha mãe a minha vida inteira. Como toda menina tem com a mãe. Eu tenho uma filha de 24 anos, ela também acha que tem problema comigo. Pois é. Mas ela vai saber que ela não tem, né? E quando eu comecei, a minha vida começou a fluir muito, assim, esse último ano foi muito, né? Eu virei pro meu pai, eu comecei a estudar essa questão com meus pais, e eu falei assim, cara, meus pais são muito foda. São muito foda, sabe? Porque tudo que eu e meu irmão somos em função disso. Meus pais fizeram o melhor que eles puderam, sabe? Então, por mais que eu achasse que eles estiveram errados de alguma forma, eles fizeram o melhor que puderam. E caralho, hoje, né, eu falo até carioca, tá? Mas hoje o sucesso que eu tenho, os lugares, as bolhas que eu furei, de onde eu vim de comunidade no Rio de Janeiro, eu sou muito grata aos meus pais. Né? O meu irmão é médico, fez medicina na Rússia. Pro meu irmão fazer medicina na Rússia, o pessoal fala assim, fez medicina na Rússia, então tem dinheiro. Meu pai pegou o dinheiro com a agiota pro meu irmão ir. O Pedro se formou esse ano, meu pai terminou de pagar o agiota do primeiro ano, dos 6 anos agora. Todo enrolado, sabe? A minha mãe foi pra Europa, rodou, trabalhou, assim, sempre muito honesta. O sonho da minha mãe era fazer mestrado. Ela foi lá, trabalhou de garçom e era concursada aqui, limpou casa pra realizar o sonho dela. Então, quando eu olho hoje, eu falo assim, cara, ninguém melhor do que os meus pais pra terem me orientado. Então, tipo, hoje, isso há 2 anos atrás, eu tava assim numa culpa. Porque por mais que a gente tenha uma autoconsciência da vida, a gente culpa as pessoas, a gente tem esse mecanismo para não conseguir dar o próximo passo.
né? Esse assunto, vou entrar nesse assunto quando a gente fala de pai e mãe, principalmente na psicologia, né? Hoje é muito falado eu sou formada em inteligência emocional e eu amo inteligência emocional, mas a inteligência emocional ela traz muito a culpa de que você replica o que seus pais fizeram. Só que ela traz a culpa negativa. Isso é uma opinião minha, tá? Uhum. E as pessoas estão adoecendo culpando os pais. Exato. Eu vivi já situações complicadíssimas de pessoas da família. Ah, você é igual a mãe, como se minha mãe fosse a pior pessoa do mundo, errada. Isso. Aí, o que eu quero trazer aqui pra gente? Eu acredito, tá? O que eu tô falando é uma fala minha. Eu acredito que as pessoas falam isso dos pais porque outras falam. A sociedade está te obrigando Exato. a culpar o Exato. erro dos seus pais e falando que você também é igualzinha a sua mãe. Maltratou sua filha igual sua mãe, faz igual tua mãe. Cara, só que se você olhar friamente a história de pessoas vencedoras, você está na jornada, eu estou na jornada, mas vamos falar das pessoas que já passaram da jornada, que já até se foram nessa vida. As pessoas mais bem-sucedidas, os maiores, vou falar assim, os maiores jornalistas, você pega a história delas, os pais delas, sabe? Pô, vamos pegar o Zezé de Camargo e Luciano, né? História que eu acho que Pô, o cara ia lá, não, vai tocar, vai fazer. O pai ia atrás, fazia, acontecia, sempre incentivando. Não vai dormir, não, vai. E é o que a nossa mãe faz? Não, você é pobre, vamos trabalhar. De um outro formato. Não, você tem que estudar. Não, hoje você vai ter que vender, ó. A mãe vai fazer coxinha aqui, você vai vender ali. Eu vendi coxinha pra minha mãe. Eu saía da escola, tava na 5ª série, eu tinha o quê? 11 anos. Eu pegava coisas cheias de coxinha e ia vender na Indianópolis. E sabe pra quem que eu vendia? O que tem na Indianópolis? Você sabe? A Indianópolis aqui, a cidade de São Paulo, que é conhecida? Mulheres que vendem o corpo, que fazem a alegria dos homens. Então, todos os dias à tarde eu tinha minhas clientes. Aquelas pessoas que faziam a alegria dos homens, e elas faziam a minha também, porque elas pagavam minha coxinha. Elas ficavam ali esperando os carros passarem. Mulheres da vida. E eu não sabia nem o que era aquilo. Mãe, a mulher falou que trabalha todo dia, 3 horas ali naquele lugar, mas ela faz o quê? E minha mãe ria. Depois eu fui descobrir, eram prostitutas e tal. E eu nem sabia disso. Então, a minha mãe quis o meu mal? Não! E as pessoas, a sociedade fica... Não, porque você faz... Aí, eu montei um negócio, foi diferente. Aí, coloquei minha filha pra trabalhar pra mim, né? Trabalhar comigo, né? Na verdade, vamos melhorar minha fala. Trabalhar comigo. Não, você fez igual a sua mãe. Cara, não é igual. Minha mãe me ensinou a viver. Nós éramos pobres. Eu vi uma história, um podcast ontem, de uma menina, eu não sei quem é, tá? Foi naqueles cortes de pod. Ela falou que ela foi descobrir que o pai dela era milionário. Quando ela esteve em São Paulo, ela nasceu em Mairiporã. Estudou lá, escola boa, mas não tanta luxúria, mas tudo muito bom. E ela estava indo para a faculdade, a Mackenzie, e ela pegava ônibus. E ela viu na banca de jornal, era época de banca, a foto do pai dela, um dos 5 maiores milionários. E ela, pai? E ela falou, e eu pegando ônibus? Cara, eu acho que as pessoas de maior sucesso ensinaram esses pequenos valores que as pessoas hoje colocam aí no sentimento. Ai, minha mãe me bateu, minha mãe não sei o quê. Eu não consigo ter isso, nunca tive. Sempre fui a filha que apoiou a mãe. Apanhei muito da minha mãe. E sempre fui aquela filha que mais amou a mãe e a mãe mais manteve distância. E tá tudo bem, eu não tenho problema com isso. Mas eu cresci das pessoas, você fez a vida toda querer agradar a tua mãe. A vida toda você viveu em função da sua mãe. Cara, a gente nasceu dela. Você parte disso, desse princípio, hoje, você consegue amar a tua mãe, independente de qualquer coisa? Incondicionalmente. A minha mãe, ela me deu meus pais me deram os meus maiores talentos, né? A minha mãe me deu o maior talento, que é a coragem. Eu nunca vi mulher mais corajosa. Minha mãe, ela ia mesmo doendo, cara, até hoje. Ela é muito, muito na raça, assim, muito doida, assim, muito doida. Então ela, não, eu não sei como, mas eu vou, ela fala. E ela falava pra mim, eu não sei como vocês vão, mas vocês vão. Né? Eu estudava todo ano. A fé veio delas, né? Eu sei que existe Deus, o Senhor me perdoe, eu sei que o Senhor existe, mas vou falar, minha mãe é Deus na terra, porque a bicha tem fé. Minha mãe é Deus na terra. Aí minha mãe falou assim, a gente morava em favela, né, em comunidade, e as crianças não vão estudar em colégio público, Deca, eu falava pro meu pai. Uau. Aí meu pai, sim, daquele jeito, meu pai é bom vivant, da noite, assim, meu pai é muito hippie da vida, é muito engraçado. Não vai. Aí a gente ia para um colégio, passava um ano, aí a gente ia pro outro colégio, porque ela tinha que terminar, não conseguia renovar porque não conseguia pagar, né? Então a gente pulou de colégio em colégio. E o meu pai, então minha mãe sempre trouxe o estudo, né, em função de tudo.
Então, ela sempre trouxe pra gente, assim, quanto pessoas, nossa família, amigos, estavam comprando roupa, a minha mãe, ó, tem que pagar a escola, né? Então, foi um valor incondicional da minha mãe, estudar. Vocês vão estudar. Então, ela brigava, minha briga comigo, com ela, minha briga dela comigo era, eu quero só a sua faculdade. Porque eu comecei a empreender ouvir isso do digital, que você não precisa ter faculdade para ter sucesso. Ai, meu Deus. Existe um negócio desse mesmo. Mas aí a faculdade, eu que vejo... um curso de 3 semanas te forma a ser o melhor empreendedor do mundo. E aí você vê a pessoa formada no TikTok, né? E aí, enfim. E aí minha mãe falava, só quero o seu diploma. Eu não vou te perturbar com mais nada. E foi a melhor coisa que ela fez, porque hoje é a minha base de conhecimento e de vida, é a psicologia. E aí, então minha mãe sempre foi muito de, vocês precisam estudar, não existe não dá, você faz o seu jeito, e a coragem dela é meu maior talento. E o meu pai sempre foi a comunicação. Meu pai é o cara boa praça. Não tem uma pessoa que chega assim e não gosta do Deca. Ah, sou filha do Deca, o Deca é show de bola. Porque meu pai é isso, ele sabe entrar. Meu pai é empático socialmente. Então, isso eu peguei muito dele. Carioca? Carioca. Ah, carioca. Carioquíssimo. Gosto de trabalhar na praia. Então, meu pai é isso, assim, ele é desenrolado e tal, ele entra, ele entende, ó, filha, não fale isso não, manda mensagem pra fulano de tal, só diz que ama, sabe? Então, meu pai é esse cara presente. Então, eu e meu irmão somos muito assim, né? O meu irmão, ele é mais na dele, mais contido, mas a gente tem esse valor, né? E uma coisa que o meu pai e minha mãe têm, e que hoje é o nosso valor, é a confiança. Confiar que vai dar certo. Você liga pro meu pai e fala, pai, e aí, pai, tá tudo bem? Bem melhor do que mereço. Tá, sempre, sabe? Então, tá duro toda a vida, passando perrengue, mas tá melhor do que mereço. Sabe? Então, meus pais são muito gratos. A minha mãe é muito grata, assim. Minha mãe tem uma história de vida muito louca. Ela... assim, por alto, minha mãe, a minha avó tinha esquizofrenia, e aí, nessa esquizofrenia, ela saiu, né, em surto, né, um dia, e aí voltou grávida da minha mãe. Só que todos os irmãos da minha mãe são loiros, e são ruivos e brancos. Minha mãe é a única mulher preta. E aí, o que o meu avô fez, na época, colocou todos os irmãos no orfanato, a minha mãe em um outro separado. Nossa. E a minha mãe, cara, assim, a minha mãe, sério, é a mulher que eu mais admiro hoje. Minha mãe foi criada por uma mulher que era muito rica. Uau. E aí eu falei, cara, quando as pessoas falam do dinheiro, eu falei, cara, dinheiro não é sujo, sabe? Porque mostrou pra minha mãe, deu tudo que minha mãe, sabe? Ela podia ter um cenário de vida totalmente diferente, né? Então, a mulher era muito rica. A minha mãe, imagina, 40 anos atrás, 50 anos atrás, minha mãe tinha psicólogo, tinha música clássica, leitura, uma centena de coisas, assim, né? Então, ela foi muito bem criada. Então, quando ela voltou pra onde ela saiu, que foi lá da Vila Kennedy, ela veio com uma cabeça, ela tentando entender o que era aquilo. E aí, muito nova, sem conhecimento, malícia do mundo, engravidou de mim, com meu pai. E aí ela ficou muito frustrada por não conseguir estudar e ver os sonhos dela. Mas ela fez ainda assim. Ela conseguiu terminar a faculdade, ela conseguiu fazer a graduação, passar no concurso público, tudo na raça. Tudo na raça. Então a minha mãe tem uma história de vida, assim, que eu falo, e eu falo hoje, que pessoas, elas só precisam reconhecer a própria história. Sim. Sabe, a minha mãe é uma pessoa insegura ainda, ela não reconhece isso como, caraca, eu sou foda, ela não tem isso, ela, Larissa, eu não tinha o que fazer. Ou era assim, ou era assim. Mas eu tava assistindo uma matéria, e é verdade, se tem um ser humano na Terra que se sente culpada e que nunca vai se sentir bem, esse ser humano é mãe. Você ainda não é mãe, né? A sociedade cobra muito de uma mãe. E a mãe pode ver a filha brilhando, que ela ainda vai achar que é culpa. E a menina, ela tem esse atrito com a mãe. Eu não tive. Se eu tive, a minha mãe que me corrija aí, que me fale quando. Eu não tive tanto atrito com a minha mãe. Mas a minha irmã mais velha teve muito. Eu cresci assim, você não vai ser igual a sua irmã. Você vai ter jeito na vida. Eu fui a correção da minha irmã. A minha irmã teve muito. E a menina tem muito atrito com a mãe. Tem uma rivalidade aí que eu não sei, você psicóloga que deve explicar isso, não é a minha área, eu não entendo. Eu já fui mais próxima, minha mãe quando separou, eu que fiquei do lado dela, eu que acompanhei, eu passei fome junto, mas aí depois eu casei, enfim, casei porque ela mandou também, né, sempre obedecendo a mãe.
a menina tem muita dificuldade. E a mulher, ela sempre vai carregar. A filha pode ser os filhos, né? Mas geralmente é mais a mulher que a gente leva a culpa. Os filhos podem ser o maior sucesso. Mas ela namorou errado ali, ó, a culpa foi sua. Ó, ela trocou a faculdade, a culpa foi sua. Sem dúvida. Ó, ela pediu demissão, a culpa foi sua. A mulher ela leva muita culpa, muita, sabe? E o cara, por ele trabalhar e ele dá ali o arroz, o feijão e o teto, e às vezes é uma coisa tão simples, ele acha que ele já fez o máximo, assim. Super hipervaloriza. E aí ele passeia de final de semana com o filho e ele toma um sorvete no McDonald's e ele vai num cinema. Nossa, ele já fez olha que aí ele tira foto de Facebook, de Natal, Ano Novo e só aquilo. E presentes pra criança é só nesse período. E olhe lá, nossa, ele é um puta de um pai, cara. Então ninguém fala. E a mãe do homem, eu não sou assim, eu crio um menino. É uma coisa com a nora que é absurdo. Então a mulher, ela sempre vai sofrer. Você pode ser a vencedora. Ela sempre vai sofrer, ela podia ser melhor. Sim, sem dúvida. E por que eu falei isso da minha mãe? Você comentou que os pais carregam também essa culpa de pessoas que falaram pra ele. Porque a minha mãe sempre foi muito criticada. Eu fui a primeira criança da família a furar a orelha, porque eu vim de uma família muito religiosa. E eu falo que saúde mental passa por entendimento religioso, né? Porque existe uma culpa. Gente, não tem nada mais destrutivo no mundo do que a culpa. Nada. Eu me culpei por muitos anos. E fui bastante religiosa também. Então, eu precisei observar as culpas do meu processo para me permitir evoluir. Uau. Sabe? Então, eu precisei olhar e falar assim, do que eu tenho culpa? Eu tenho culpa, me sinto mal em ter errado nesse processo que eu tomei golpe. Culpa por ter falado certas coisas que eu não devia ter falado. Porque eu sempre fui esse tipo de pessoa que pegava isso pra mim e falei, deixa eu ir a responsabilidade. Cultivando essa culpa aqui, porque eu mereço essa culpa. Eu sou uma pessoa ruim, tá? Né? Então eu falei, não, eu preciso liberar dessa culpa. Preciso liberar desse processo. Então foi isso, precisei trazer. E a minha mãe, ela veio muito nessa jornada, porque a minha mãe foi muito, muito massacrada o tempo todo. Então ela fala assim, então isso vai bater em mim, mas nos meus filhos não. Sim. Né? Então, quando eu via, né, essa dinâmica da minha mãe, eu percebi que, minha mãe ela permitiu que a gente seguisse, ela ainda sofre muito com tudo isso, mas, poxa, eu posso pegar essa dinâmica e não me permitir como ela se permite a viver essa culpa, né? E foi quando eu fui trabalhar nessa dinâmica de... Mas você já entendia da escolha e você tinha uma outra estrutura. Exato. Mas ainda assim não é tão simples. Você só sabe caminhando. E não só caminhando, Andréia, mas como tem uma coisa que é muito difícil hoje com a nossa vida acelerada e com o celular. É parar pra pensar, pra ter discernimento. E discernimento, ele é dissecar o seu sentimento, né? A palavra, a etimologia traz esse sentido. E o que é isso? Como é que eu vou parar e perceber que aquele sentimento é um sentimento que tá me trazendo uma resposta? E eu tive muitos momentos de identificar um sentimento, por exemplo... Eu tinha uma inveja. O sentimento da inveja é o mais norteador do que a gente quer pra vida. Tá? E poucas reconhecem, hein? Poucas, porque é feio, né? Inveja é feio, inveja é muito feio. E eu tinha inveja de uma amiga minha, né? Bem amiga, assim. E eu percebi aquilo. E eu não queria ter aquilo. E eu lembro que eu fiz uma viagem, minhas viagens sempre foram muito de conexão. E eu cheguei nessa viagem, muito louca, na Chapada dos Veadeiros. E eu falei assim, eu vou desbloquear esse processo aqui e vou aceitar o que a inveja tá querendo me dizer. E aí eu lembro que eu comecei a entender, porque eu era muito hippie, assim, eu queria ter uma vida leve e tal. Puxou o pai. Tipo meu pai, porque era uma filosofia bonita. Mas, na verdade, o que eu queria era grana. Sempre quis grana. Eu sempre fui ambiciosa, eu sempre quis ter as coisas com conforto, sabe? Eu sempre quis. Só que era feio isso, né? Era feio. Falar uma mulher falar que quer dinheiro e é ambiciosa é feio, né? É uma afronta social, né? E aí, essa minha amiga, ela tava sempre bonita, sempre arrumada, né? E super comunicativa e tal. E aí eu falei, o que dela eu gostaria de ter? E aí eu percebi, tá sempre arrumada, sempre bonita, me cuidar, porque eu não tinha essa escolha. Ou eu estudava, ou eu estudava. Eu não podia ficar bonita e estudar, entende? Então eu me sentia insegura, muito insegura, como mulher, assim, de beleza, mas mesmo sabendo que eu tinha um conhecimento suficiente. E foi aí que eu percebi que autoestima ruim não sustenta um profissional bom.
Uau. Você pode ser um profissional foda, mas com autoestima ruim não funciona. E aí a autoestima, cara, ela não vem só de dentro. Ela vem de fora. São dos resultados que você tem, do reconhecimento das pessoas, do que você cria. Então é um contato com o externo. A sua segurança é um contato com o externo. Então ali, observando aquela inveja, eu falei assim, tá, putz, eu quero isso. Então eu entrei numa nova jornada. E é o que eu falo, a gente não sabe o que quer. Mas se a gente identificar o que a gente não quer, a gente vai descobrindo as etapas. Então, o digital, ele é muito perigoso por isso. Ele te traz muitos desejos, fomenta muito desejo. Só que você não consegue olhar porque você não quer a sua própria vida. Então, você não consegue dar pequenos passos. E eu lembro que foi muito forte pra mim, porque eu falei, eu preciso falar isso pra ela. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, amiga, isso, mas eu queria te libertar disso. Eu nem sei se te libertar, mas eu precisava falar pra me libertar. Ela, que isso, amiga, que não sei o quê. Como se fosse um pedido de perdão? Assim, né? Tá. E uma liberação, sabe? Pra ela seguir sem essa energia, que por mais minha amiga que fosse, impactava de alguma forma. Concordo. E ali eu falei, aí a gente separou muito desde então. E aí eu fui seguir a minha vida. E aí dos ensinamentos, eu percebi que você vai estar sozinho 99%, né? Então eu falei, pronto, eu sozinha sou boa pra caramba. Sabe? As pessoas, elas me acompanham nessa jornada. E tem um filósofo, acho que ninguém fala disso, que é, hoje, uma das minhas filosofias de vida, é do eu sou eu, você é você. Você é você. A gente pode ter um encontro lindo, mas eu sou eu e você continua sendo você. Isso é muito bom, porque quando a gente lida com a gente lida com o outro de outra forma. Se a gente sabe quem a gente entende o que o outro tá querendo dizer ou não. Mas a gente só consegue fazer isso se parar. E as redes sociais hoje, elas não permitem que a gente pare, né? Então, hoje a gente está falando de uma sociedade altamente viciada em dopamina, viciada em prazeres rápidos, né? A gente está falando aí de um Brasil, desde dos maiores, top 3, né? Se não top 2 já, maior consumidor de redes sociais do mundo, né? Também estatística top 5 aí de problemas depressivos. Também estatística em grande parte de obesidade, também estatística em problemas com pornografia, né? A quantidade de coisas que estão envolvidas no processo de prazeres rápidos é gigante. E tudo destrutivos, né? Altamente destrutivo, altamente destrutivo. Então, se a gente não parar para pensar em quem a gente é e no que a gente não quer mais, a tendência é, de fato, a depressão. E vai ocasionar nesse... Recente, eu acho que tem uns 2 meses, eu acredito que seja uns 2 meses, a Dove lançou uma campanha com uma atriz, a Paola, e ela não pode usar filtro. Não sei se você chegou a ver essa campanha e a fala dela. Fantástico. E aonde ela coloca, essa sou eu. Não, ops. Aí depois ela vai com a imagem dela real, né? Não, essa sou eu, essa é a perna que queriam que eu tivesse. Essa é a minha perna. Você assistiu essa campanha? Eu vi o rebuliço dela, mas não vi o vídeo. Eu assisti ela inteira, né? Porque o CX preço do cliente, eu falei assim, vamos ver o que a Adobe já vem revolucionando, né? Uma marca que eu admiro muito. Ela já vem revolucionando, ela já vem trazendo um hidratante para todas as peles, ela já vem trazendo os formatos de corpo de mulheres, né? A verdadeira mulher, principalmente depois da gestação. E aí ela veio trazendo isso e a Paola assinou ali um contrato, né? Ela não pode mais usar nenhum tipo de filtro, ela não pode usar mais Photoshop, ela não pode melhorar nada, ela tem que ser quem ela é. Eu achei o máximo, eu falei assim, por mais campanhas como essa, né, por mais pessoas fazendo isso, não só por uma campanha publicitária, mas sim por uma verdade, porque hoje a gente tá muito escondida, né, atrás de tudo isso. E as pessoas só querem amizade com você se você tiver não sei quantos mil seguidores. Ela só quer estar com você se você trouxer um benefício pra ela, sabe? Hoje em dia ninguém mais oferece um café, ninguém mais paga um almoço, é só troca. Ninguém te convida. Ninguém mais te convida pra nada. Hoje é assim, olha, a gente vai se reunir, network, é R$500 o jantar. Hoje não existe mais amizade. Ó, vou te conectar com essa pessoa e seja bem intencional com essa pessoa, tá? Se você não for intencional, essa pessoa... Sabe? Não tem mais nada natural, nada. Assim, uma carona não existe mais. Sabe? É feio pedir carona. Você tem que manter uma postura. Não, eu vou de táxi. Não, mas tem que voltar pra Angélica. Eu vou de táxi. Hoje é tudo muito assim. E a gente tá chegando nos nossos minutos finais, mas adorei.
que você faz hoje, né? Você é psicóloga no digital, ajuda mulheres assim como eu, acho que a gente já vai fazer umas terapias. Como que é a sua mentoria? Conta mais do seu produto, que hoje você é o seu próprio produto, você contou bastante sobre ele, mas como que você materializa isso para outras pessoas que ainda nem sabem que precisam do seu produto, né? Massa, ótima pergunta. Então, eu tenho uma agência de marketing para médicos, né? E as pessoas começavam a chegar para mim querendo que eu fizesse esse trabalho de marketing. Só que o trabalho de marketing é um valor alto, não é acessível, né? Sim. Eu nichei esse público que, além de gostar, é o que eles poderiam me pagar pelo, né, por tema de mercado, enfim. A mentoria no Digital Sem Perder a Cabeça veio tentando costurar tudo que eu vejo de necessário pro próximo mundo, pro próximo momento que a gente está vivendo, né? Você falou sobre, enfim, desse momento que a gente está vivendo, que é esse cenário cenário da mudança de era. Né? Então, Sim. a gente vai ter que estar no digital. Adaptação, né? Eu sou dos anos 80, eu estou me adaptando. Quem nasceu 92 já tá um pouco mais preparado, né? A minha idade ainda tá fazendo aquela virada de chave, né? Isso. Então, a mentoria ela veio para poder costurar isso. Porque os grandes players do mercado, que eles dizem, entre no digital e faça 6 em 7... né? E que poste, sai correndo. Faça, né? Poste 3 ou 4 posts por dia. Só que não é assim. Para quem tá no digital, ele precisa de uma estrutura antes. O que é uma estrutura? Uma estrutura de branding é entender quem se é, quais são as suas potências, o que você pode fazer, o que é um branding no digital, que é esse reconhecimento de valor. Porque senão você entra na guerra dos preços, né? Que é normal, se você não tiver um valor apresentado. O segundo ponto é venda. As pessoas têm uma grande ilusão que vai entrar no digital e vai ficar rico. Só que todas as pessoas do digital, a gente sabe que elas não começaram no digital. Elas tiveram uma jornada, tiveram um olhar claro nessa jornada e seguiram uma jornada de cliente através do digital. Então, existe muita coisa no off para ser feita antes de você apresentar, de você se posicionar. Muitos movimentos off. Então, eu trabalho essa jornada do cliente, montagem de produto, serviço, mentoria, consultoria. Como que essa pessoa pode, de fato, ser relevante e ajudar? E aí sim a gente trabalha em embalagens digitais. Porque antigamente a gente tinha uma forma de fazer digital, né? Na verdade, a gente não tinha uma forma de fazer digital. Antigamente a gente postava. E usar o Instagram, o TikTok para postar é diferente de postar para vender. Sim, então, para negócio. Para negócio, né? Com uma jornada e tudo mais. Então, hoje esse meu processo e aí a gente identificou tudo aqui, e aí você sabe o que é o digital. Enfim, a gente mostra como continuar avançando, né, nesse cenário, como ter constância, como observar o porquê te procrastina. Então, eu trabalho e a gente, assim, né, 100% dos meus mentorados venderam alguma coisa através do digital, né, tiveram esse olhar de venda. Porém, não é o objetivo. O objetivo é que você entre e tenha um início sadio da forma que eu não tive, né? Sadio, entendendo as estruturas, entendendo a dinâmica, porque senão você vai ficar à mercê das vendas. Você vai ficar à mercê das grandes promessas. Então, essa é a proposta da mentoria no Digital Sem Perder a Cabeça. Você entrar no digital, sabendo quem você é e o que você deve postar, por que postar, e aí criar constância e pagar as contas, né? Que delícia, que nome bom. Né? Pagar as contas, ter uma vida confortável. É nisso que eu acredito. Lari, quero te agradecer. Você está estreando aqui, são os primeiros quadros do Pod Talento. Adorei o papo, né? A gente tem bastante coisa em comum. Realmente, quando você foi indicado, você falou assim, não, vocês são muito parecidas. Agora eu vi, realmente. Temos muitas ideias em comuns. Parabéns pelo seu trabalho. O Pod Talento está aberto para você vir, contar outras histórias, trazer pessoas, trazer os sucessos verdadeiros, né? Que acontecem aí. E aí, deixa o seu @para as pessoas. A gente coloca, né? Claro. Meu nome tá Larissa, com Y, C Galvão. No digital. Não, minto. Larissa C. Galvão no Instagram, no TikTok também. Larissa C. Galvão com Y. E aí, aquela mensagem do coração, o que você deixa aí A mensagem do coração, as coisas que te empolgam não são por acaso. Elas fazem parte do seu propósito. Siga-as. Isso mesmo. Siga ela também, gente. E a Cami, gente. Aqui é Conexão Camis. Com certeza. Um beijo, obrigada, tchau, viu? Até a próxima.